Olá, boa tarde. Vamos lá para a nossa live e hoje o tema é luto. Eu sou Ruth, psicóloga clínica, autora e escritora, e hoje está com a Renata. A Renata, falamos com vocês, com a participação de vocês, aguardar a Renata entrar, para darmos início à nossa live. Renata já entrou, aguardar a Renata. E hoje o tema é o luto. Olá, Ruth, boa tarde. Renata, boa tarde. Como é que você está? Vamos, seja bem-vinda. Mais um encontro nosso, né? Nessa, Sim, nessa parceria aqui. sim, mais um encontro para falarmos aí sobre saúde mental, né, Ruth, nesse momento aí delicado que estamos vivendo de pandemia e toda, né, várias implicações que a pandemia tem trazido, né? É Então, verdade. mais vai para nós falarmos, né, desse espaço. Obrigada a participação de vocês. Podem ir entrando, pode convidar, né, as pessoas, amigos de vocês, podem convidar. Vamos esperar um pouco para começar um pouquinho, né? Um minutinho, enquanto vocês convidar sobre a participação, podem participar, né, Renata? Pode fazer perguntas. Vamos, Sim, sim, pode se sim. apresentando, Renata, enquanto as pessoas quiserem, convida os amigos para participar da nossa live também. Isso, com certeza. Luciana, seja bem-vinda. A Vera Lúcia também entrou, sejam bem-vindas. Então, eu sou Renata Bombini, sou psicóloga clínica e psicóloga social também, Ruth. Nós temos uma parceria já faz algum tempo, né, Ruth, que a gente tem trabalhado aí nesse tema de saúde mental. Eu atendo presencial lá em Moema, que a gente atende na mesma, né? Atendo com você lá na clínica em Moema, atendo também no Tatuapé presencial. No momento, aqui em São Paulo, né? Se às vezes tem alguém, às vezes eu participo pessoas, né, que não são aqui de São Paulo. No momento, o atendimento ele está só no formato online, em decorrência aí desse momento de pandemia, de isolamento social que a gente está vivendo, né? O meu foco de trabalho, ele é saúde mental, então eu tenho especialização, sempre trabalhei com esse foco, tanto na clínica quanto na área social. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos, né? Sempre com esse foco. Então, quem quiser saber mais depois sobre o meu trabalho, pode me procurar e através, né, de mensagem, através do meu contato, eu fico sempre aí disponível, né, para um contato futuro. Então, obrigada, Ruth, por mais essa parceria, né? A gente atua também com palestras em escola, né, em instituição, em empresa, dentro aí das necessidades, né, que sempre se apresentam, e o trabalho que eu tenho realizado é nesse sentido, né? Uhum. Pois é, Renata. É isso aí, a nossa missão, né, de acolher as pessoas em todos os momentos ali que estão no sofrimento, né, que a mente, né, não é fácil. Eles aprontam ali a visão de mundo nossa, nos faz com que a mente fique em turbulência e o sofrimento causando, né, ali sem ter uma qualidade de vida, não causa um bem-estar, não temos paz nenhuma, né? Nem interna, nem externa na nossa vida. E esse momento que estamos passando de perdas, né? Como vamos falar sobre o luto, e aprender a ressignificar as perdas e o luto, que o luto as pessoas visam só, né? O Renata que visa só quem morreu, a morte, né? Ali a perda do ente querido, do familiar, que, né? A morte. E não está inserido nessa parte de só que morreu. Então você pode começar, pode passar para que a gente
compreenda mais essa forma de olhar referente às perdas, para não ficar só o luto, né? O sofrimento que a gente só associa que é só a Sim. morte, né? E não é. É vários, está dentro da questão do objeto, a perda do trabalho de um objeto, e a perda também do ente querido, e todas as perdas, independentes que para um, nossa, não significa você estar nesse sofrimento só por isso, né? Mas para o outro não, é o sentimento de cada um, né? É o sentimento que a pessoa tem ali diante daquilo que não está, não tem mais, não fica. E isso causa muita dor, muito sofrimento. E hoje também vamos focar em um todo, né, Renata? Ampliar referente ao luto e às perdas em todos os pontos, com as crianças, né, com as pessoas que partiram, as pessoas que no trabalho, que estão, com os amigos também, que os afastamentos. Vamos fazer um apanhado nesses pontos, para dar uma ressignificada nesses pontos que causam dor, que Ave Maria. Como você disse, né? Então, o que seria o luto, né? Geralmente, quando a gente fala em luto, as pessoas, elas, né? A primeira coisa que vem na mente é a morte, né? Então, a morte de alguém. Então, sempre remete, né? A pessoa está em luto. Então, a pessoa está em luto é porque alguém morreu. E não necessariamente, né? O luto, ele é um processo emocional, né? E ele pode ser saudável, né? Porque o luto, ele é um processo natural. Então, ele é importante para a manutenção da nossa saúde mental. Porque toda perda, ela está relacionada ao nosso aspecto emocional. Então, é importante que a gente passe, né, por esse processo de perda. Então, ele é saudável. É saudável a gente sofrer, é saudável a gente chorar, é saudável a gente ficar triste, é saudável a gente, às vezes, ficar, né, um pouco ali no nosso momento, querer ficar, às vezes, sozinho, ficar... Então, esse ponto, ele é saudável, né? Então, o luto, ele vai sempre acontecer diante de uma perda, né? Então, pode ser uma perda de morte, a perda de um emprego, a perda de um namorado, né? A perda de algo, até de objetos, né? Então, de você ter um negócio, então você perde, né? Aquele negócio. A gente está vivendo muitas perdas nesse momento, né? As pessoas tinham um negócio em decorrência aí da pandemia, então as pessoas estão perdendo dinheiro, então está gerando luto em relação a isso. As crianças, né, estavam na escola, então as crianças saíram da escola de forma abrupta. Isso é um luto, porque as crianças iam para a escola, tinham contato com os amigos, tinham contato com os professores, viviam, né, o aprendizado e agora estão em casa. Então, isso está gerando término de relacionamento, né? Então, por que as pessoas sofrem muito em término de relacionamento? Porque tinha muito uma idealização em relação àquele relacionamento, né? Então, aquela pessoa era idealizada, então tinha muita aquela idealização de casamento, de projetos futuros com aquela pessoa. Então, quando você perde esse objeto, né? Que não é um objeto concreto, é aquilo que te remete a algo de dor. Você acaba entrando nesse processo. Então, isso acaba causando uma dor. Então, o processo, ele é natural, né? É natural que a gente, quando perca, né? Quando perde alguém, quando perde algo, a gente sofra, a gente entre nesse processo. Quando que o luto, ele passa a ser aí patológico, né? Quando essa dor, quando esse processo, ele não é aceito, né? Então, existe aí um manual, né? Que é o manual DSM-5, né? Que é o manual de normas, aí é o manual médico, que ele descreve. Então, quando essa dor, quando esse processo, ele demora ali 12 meses, então a pessoa, ela não consegue sair, né? Dessa dor, então ela não consegue sair
desse sofrimento, então é o que a gente chama do quê? De luto patológico. Então, ele se torna patológico. Então, ele tem que ser tratado de uma outra forma, porque ele começa a incapacitar a pessoa de viver a vida, né? De viver a vida na natureza. Então, ele começa a impactar o dia a dia da pessoa, né? O Freud, ele vai definir o luto como um estado de ânimo profundamente doloroso, caracterizado, né, pela perda de interesse pelo mundo externo. Então, a pessoa, ela deixa de, às vezes, querer ficar com amigos, com a família, às vezes mesmo quem é casado, com os filhos, com o marido, né? Ela perde a capacidade de investir afeto. Então, às vezes, quem está com a pessoa ali do lado, puxa, mas ela tem eu, né? Eu estou aqui e parece que ela não tem mais ninguém. Porque a energia toda dela, ela investe naquilo que ela perdeu. Então, ela não consegue mais olhar para outras coisas que ela tem, né? Por isso que às vezes a pessoa fala, puxa, mas isso até deve ser como frescura, puxa, mas ela tem tantas coisas e ela não valoriza mais nada, né? A única coisa que ela valoriza é aquilo que está perdido, que não tem mais como reaver, né? Porque é uma pessoa que, infelizmente, que a gente perde, não tem mais como voltar, e algumas outras coisas a gente não tem como mais reaver, mas a gente tem como buscar novas, né? A gente tem que, quando o luto é saudável, a gente começa a ter novas perspectivas de vida, né? A gente passa a ter a gente começa a investir em outras coisas, então a vida, ela começa a ter novos sentidos. É aí quando a gente fala do luto saudável, é quando a gente começa a olhar para a vida sob novas perspectivas, né? O patológico não, a gente vai perdendo o interesse por tudo. Então, é quando a gente precisa, de fato, buscar uma ajuda terapêutica, porque senão a gente, né, as pessoas começam a entrar numa depressão, e uma depressão aí que não, muitas vezes, precisa até de um tratamento com medicamento, de um tratamento psiquiátrico, né, Ruth? Tem a psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, ela fala das questões, né, do luto, das fases que temos, né, que vamos lidando com ela. A fase do luto é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Nem sempre é seguido, né? Cada um depende de cada pessoa como evolui isso. E a forma que é trabalhada as questões que ficam ali presos, né? E John Bowlby, ele fala, quanto mais o apego à necessidade do outro, aquela carência, mais sofrimento causa, né? Mais dor tem aquele luto ali e que pode levar a ser patológico, de tanta dependência do outro, a necessidade, coisas que ficou faltando dizer, né, coisas que quando morre, quando você perde pela morte, a dor fica mais ali de coisas não resolvidas, né, muitas vezes. E também quando perde um relacionamento, acaba e tudo, tem esse sofrimento, mas você pode falar com a pessoa, vai ressignificar, a pessoa está viva, você pode entrar em contato, falar dos seus sentimentos e pode retomar essa relação ou não. E mesmo que volte, vai voltar mais segura, né, de se procurar aprender ali, desenvolver uma outra forma de lidar com outra. A mente precisa ser mudada, rever os conceitos, para que essa relação flua com felicidade. E quando perdemos o ente querido sem falar, muitas vezes agora, como estão, né, muitos vão para o hospital, de repente não está nem com o sintoma do vírus, termina piorando, ou quem já esteja e você nem se despede, nem fala. Então, o último momento que viveu foi aquele que teve, né? Você não estava esperando que fosse. Mesmo assim, não deu para falar tudo, a falar dos sentimentos, a pedir perdão, ou a ouvir aquilo que gostaria de ouvir, ou as coisas que ficam, o jeitinho de cada um que tem diante de lidar com o ser humano, né? E ali vai corroendo, se não souber elaborar, se não compreender, e aí não aguenta. Igual ali
a negação, como as pessoas hoje estão negando, muitos estão negando a realidade da pandemia, o vírus. Porque, né, eu não quero passar por... Não quero, então faz de conta que não existe. Então, essa negação faz sofrer e causa também risco, porque não é como sai sem a máscara, não tem a higienização como deve fazer, não tem o distanciamento, não faz todo o processo, porque né, eu nego. Né? A mesma coisa é nas perdas, né? Tem a fase da negação, tem a fase da barganha que vai trocando assim, as coisas, muitas vezes vai culpando, tem um monte de processos que vai levando, né, a sofrimento, até chegar a um ponto de acordar para a vida, ver com outro sentido que vai ressignificar os pontos onde foi causado esse sofrimento, né? Para poder a vida seguir, porque senão vai ficar a vida toda presa a essa situação. E tem um ponto, né, que é em relação a esse a perda da morte, né, que tem um ponto que as pessoas, às vezes, elas são muito cobradas para não falar, né, então, assim, ainda falar sobre alguém que morre é tido como um tabu. Então, quando às vezes a pessoa às vezes, ela quer falar, ela quer ter um espaço, ela quer chorar, ela quer sofrer, né? Mas, às vezes, quem está ao redor dela entende que se deixar a pessoa ter esse é o processo de elaboração do luto. E isso, no início, por um determinado tempo, ele é necessário. Porque a gente não se desliga de alguém que morre, de alguém que ama, assim, repentinamente, né? Enterrou, depois se desfaz ali dos objetos, das roupas, e está tudo resolvido. Não é dessa forma. Então, existe um tempo para esse desligamento, né? Para esse sofrimento e se dissipando, para depois ficar só as memórias, depois ficar a saudade, e depois, porque a pessoa, a partir do momento que de alguma forma ela fez parte da sua vida, alguém importante, alguém que você ame, ela vai ficar pelo resto da vida. Ela não deixa de fazer parte. Só que o sofrimento é que deixa de fazer parte, né? A saudade, a pessoa não. Então, as pessoas, quem está em volta, acha que não fala, não chora, vamos fazer, né? Vamos fazer uma coisa, né? Vai se distrair, vai fazer, vai. Então, ela acaba incapacitando o outro de elaborar esse luto. Então, é importante que a pessoa viva esse luto. Então, quem está passando por isso agora, ou quem já passou, ou quem vai passar, é importante ter esse espaço de chorar, esse espaço de vivenciar, esse espaço de elaborar esse luto, ele é de extrema importância para que ele se transforma no que a gente chama, né, a psicologia e a psiquiatria chama de luto saudável, que é vivenciar aquela perda e depois voltar para a sua vida de uma maneira mais saudável, para que isso não se torne patológico. Então, a pessoa, ela tem que ter o espaço dela de fala, ela tem que ter o espaço dela de choro, ela tem que ter o espaço dela de isolamento. E aí, em algum momento, vai chegar um dia que ela vai despertar mais contente, ela vai despertar mais naquela naturalidade dela, e aquele luto vai, né, ficar, a saudade doente, claro, vai permanecer e vai. E isso vale também para outras perdas, né, como a gente colocou, de relacionamento afetivo, de emprego, enfim, de qualquer perda que a gente tenha, né? Mas tudo o que não é falado, ele pode se tornar em sintoma. Então, a comunicação é de extrema importância para que a saúde mental, ela se mantenha minimamente saudável, né? O que não é falado pode se tornar sintoma. Porque o que não é falado, ele fica assim, engasgado, né? Ele se torna pensamento, né? Ele se torna enjoo, ele em algum lugar se estaciona. Então, se está estacionado, ele vira sintoma. Então,
é importante se dar um espaço para o outro falar. E é importante também quando a pessoa se observa, quando a pessoa se observa que não está bem, que precisa ir buscar também um profissional. Né? Os profissionais estão sempre à disposição para, em conjunto, né, com o paciente, fazer esse trabalho de elaboração de perdas. É importante também se procurar um profissional. E a gente sempre fala, a terapia, ela não é para a vida inteira. A terapia, ela é para enquanto se precisa dela. Né? A terapia também é um processo. E todo processo, ele tem um início, um meio e um fim. Né? Ele não é para sempre, não é para a vida inteira. Então, é importante a gente reconhecer, né? A pessoa reconhecer qual que é a sua necessidade. E, para isso, buscar, né, a ajuda onde quer, pelo meio que seja, né? Porque acha que não vai dar conta, aquilo ali, as coisas que vão acontecendo, não tem uma percepção ampla assim, das coisas muitas vezes, né? São as fases que eu falo, de reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu não dou conta sozinho. Outra pessoa reconhece que tem tudo isso, mas não sabe como lidar, se vai, se não vai, o que outro vai pensar, fica também um preconceito. E a outra pessoa que não tem noção mesmo que está acontecendo aquilo ali, o homem não sofre, a mulher vai passar por aquilo, e vai levando, vai levando, vai levando, quando vê, vai adoecendo cada vez mais. Isso é em tudo, isso é com a criança, né? Quando os pais se separam, quando os pais viajam, quando perde ali, quer substituir ali pelo objeto, pelo um travesseiro, pelo uma cobertinha, então fica aquele ali, quando o outro vai embora, se desespera porque quer substituir de qualquer forma, e os adultos fazem isso, imagina o ser humano. E se preocupa sempre com os adultos, as perdas do ente querido, e esquece das crianças, as perdas que ele tem diante das pessoas que vão embora ou que morrem. Independente também de relacionamentos. Tem relacionamentos que um dos casais, os dois, tem filhos, e aí vive um tempo, depois se separa. Essa criança também vai sofrer. E muitas vezes os pais, nem de ambas essas partes, não percebem que aquela criança está sofrendo, porque também cria o vínculo independente, mesmo que passe pouco tempo. Né? São coisas que escola mudam de escola, tem todo um sofrimento, agora mesmo com aula dentro de casa. Né? Ou muitos pais tiveram que se mudar da cidade ou de colégio devido às condições financeiras. Então, tudo isso é um sofrimento. Tudo causa estresse, irritação, causa dor e muita dor. E os pais precisam saber lidar com os filhos, porque eles já estão também em uma situação também que não está fácil, e ainda lidar com o filho ou com quem for, também não é brincadeira. Né? Não tem manual, então é para poder dar. Como é que eu vou lidar com um filho que está ali agressivo, que está colocando os sentimentos para fora, mas não se expressa verbalmente? Eu estou sentindo isso um pouco, eu estou sentindo isso, 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 isso. Não falam, vão falar através da agressividade, do isolamento, do choro, e aí começa vários outros que levam a não ter apetite, a ficar ali naquela tristeza que ele nada faz alegrar. Então, é tudo isso. Sente falta, sente saudades, né? Sente tudo isso. E essa live justamente é para poder dar essa orientação, suporte também, se necessário, pode, né, fazer perguntas e também para poder se ver alguma situação que está vivendo, como a Renata falou, ou se conhece alguém que esteja vivendo, que também ajude as pessoas, porque não é fácil para ninguém. Não é fácil para os adultos, imagine para as crianças. As crianças que ficam desesperadinhas e não tem ali mais os coleguinhas, não tem a vida, a brincadeira, as coisas, a família, os avós estão distantes, né? Ou muitas vezes faleceram e os pais também negam. Precisa falar a verdade, precisa que não pode esconder, né? Que o ente querido também faleceu. Precisa falar, porque uma hora vai ficar sabendo. Não adianta mentir, porque é a realidade da vida. Por mais que a gente queira proteger, evitar do sofrimento, mas não adianta. Vai depender de como a criança entende. Muitas vezes a criança está mais segura do que os pais, né? Mais sabendo das coisas, mais ali fora do que os pais.
Então, aí os pais acham que as crianças não estão, não tem, né? Não vão sofrer, vão isso, vão aquilo, deduz. Né, Renata? Sim. Boa tarde, Cláudio, seja bem-vindo. Eu tenho atendido crianças e adolescentes, né, remotamente, em instituições que eu trabalho, e assim, o que eu tenho percebido, né, as crianças têm vindo assim com um discurso de preguiça, né? Então, que aí você vai investigando, o que você tem feito a lição, não tem feito. Então, assim, aí a criança fala assim, nossa, mas eu estou com preguiça. E aí quando você vai investigando, na verdade, não é preguiça. Porque se a criança antes da pandemia, ela tinha um acompanhamento bom, ela tinha um bom aproveitamento, ela não faltava na escola, então ela não é uma criança que ela tem essa dificuldade, né? Então, aí quando você começa a investigar, você começa a perceber que a grande realidade, ela está vivendo esse luto, né? Porque assim, ela não tem contato com o professor, porque criança de escola pública, ela não tem contato com o professor. Né? As aulas são online, mas não é aula com o professor. É aula através de um aplicativo, né? É aula através que a criança, a criança tem que ir ali junto com os pais, junto com o irmão, junto com o adulto, e ela se conectar. Então, não tem alguém, não tem um contato com alguém, né? Não tem um contato com os amigos, né? Tem muita dificuldade, às vezes, de acessar, de acesso à internet. Então, foi perdendo tudo isso. Então, não vê mais os amigos, né? Fez aniversário, não teve a festa de aniversário, que geralmente, às vezes, né, se faz na escola, ou se faz, às vezes, no outro lugar que fica meio período. Então, isso tá sendo muito difícil para a criança. E, às vezes, assim, o adulto também, às vezes, tem um discurso de que o adulto, às vezes, não tem compreensão de que a criança está em sofrimento. Porque a gente tem um discurso de que a criança supera tudo muito fácil. Né? Para a criança está tudo bem. Né? Para a criança tá tudo bom, porque está em casa, está com o pai, está com a mãe. Mas não, a criança ela está em sofrimento. Porque assim como a gente está longe dos nossos laços sociais, porque a gente também não está, né, não está se comunicando, não está se encontrando com outros, a criança também. Os laços sociais dela, no sentido de amizade, no sentido de quem fala a mesma língua dela, também está cerceado, né? E eu vejo, assim, às vezes, no discurso do adulto, que não, mas ela está em casa, claro, ela tem ganhos, né? A gente também não pode deixar de falar que essa mudança teve ganhos. Tudo tem ganhos e perda. Mas esses ganhos e perdas também, ele tem que ser comunicado. Porque às vezes não é comunicado, né? Às vezes é tipo colocado assim, agora é assim, agora então eu vejo assim com bastante, acho que a gente tem que olhar com bastante cuidado, porque eu tenho percebido isso em crianças também de escolas particulares, crianças que estão se esquivando de fazer as aulas online. E aí a gente tem que entender por quê. Será que faz sentido para a criança aquela aula online? Né? Qual é o sentido daquilo para a criança? Né? Então, é algo que é muito delicado e é algo que, assim, não me parece que está sendo tratado como perda. Está sendo tratado como, ok, está em casa, mas tem bastante perda. Né? Na verdade, muita perda. Tudo que eu tenho visto disso dentro do meu trabalho, dentro de grupos que eu participo, as crianças têm dormido muito. Então, assim, você começa a investigar, são 12 horas para dormir. Né? Então, você começa a investigar, está dormindo de que hora a que horas? 12 horas. Né? É muito tempo para se dormir.
né? Então, são pontos que a gente tem que observar. E está tudo relacionado com o luto. Houve uma perda aí significativa, né? Uma perda significativa para todo mundo. E é claro que a gente fala assim, é porque se quis? Não, claro que não. Mas a gente tem que ir cuidando de todo mundo. Um tem que cuidar do outro neste momento. A gente não pode também deixar. A gente sabe que vai voltar, né, ao normal, vai voltar, a nossa vida vai voltar de algum momento, a rotina, claro que vai voltar, mas não vai ser algo agora, né? Também não vai se voltar tudo ao normal, porque a gente não sabe até quando que esse vírus vai ficar, né, aí circulando. Então, é tudo muito cuidadoso. E a gente tem que tratar por quê? Né, Ruth? Porque essa questão do luto, ele é algo que a gente tem que ir observando. Como que a gente vai lidando com essas pequenas perdas no dia a dia, não é? É o tempo todo, não pode ficar, tem que prestar atenção, olhar mais no olho, ter mais atenção, e principalmente os pais precisam inserir os filhos na realidade, né, tanto da família, da situação em um todo, quanto a participar das coisas, que tem pais que te trocam os filhos da escola e nem fala nada, só vai falando, não, você vai agora para outra escola, não pergunta, meu filho, eu vou devido a isso, você vai para outra escola, e é o que você acha, antes de mudar, vai falando para os filhos, pergunta o que eles gostariam, né? O que eles acham de mudar da escola. Então, é tudo, não, eu troco e acabou. Então, e aí? E o sentimento do outro? Não percebe. Né? Muitas vezes porque não sabe lidar mesmo. E outros porque não tem todo conhecimento, mas não tem, não faz mesmo. Né? Então, acha que os filhos não precisam saber da verdade, acham que os filhos não vão compreender, e compreende sim. Né? Os animais compreendem, mas os adultos. E todos temos sentimentos. A gente lida, não é fácil lidar com sentimento, tem que ter muita cautela, muito cuidado em como lida com o outro, devido aos sentimentos de cada um. Porque, por mais que tenha estrutura, mesmo assim sofre. Imagina aqueles que não têm estrutura, tem aquela visão de mundo ali já de sofrimento, já de acúmulo de perdas e frustrações, de reprimindo os seus sentimentos para poder ser aceito na família, na sociedade em um todo. Imagine esse. Então, precisa expressar os sentimentos, tanto as crianças quanto os adultos, um para o outro, aproveitar esse convívio de isolamento, que é como se fosse um acolhimento, nada é por acaso, que um precisa do outro, de ser visto, de ser amado, cada um só dá o que tem. Né? Nada justifica, mas é compreender o outro, porque cada um só dá o que tem. Eu não posso esperar que o pai age desse jeito, a mãe desse outro, o filho desse outro, mas se cada um dá. Né? Os pais nunca abraçam os filhos, dá carinho, os adolescentes e tudo não tem esse diálogo. E os filhos também fazem a mesma coisa. Aí os filhos reclamam que os pais não são carinhosos e eles também estão fazendo o quê? Estão sendo? Não. Então, eu espero do outro, mas também estou dando o quê? Estou dando nada. Então, precisa, primeiro, dar o primeiro passo. Para quando não vier a perda, aí não entrar em sofrimento. Porque eu não estava fazendo. Não falei. É para falar dos sentimentos. E justamente porque é assim. Dentro essa psiquiatra Elizabeth, ela tem um trabalho nos hospitais com o processo já no último instante de vida, de trabalhar a memória, a reminiscência desses pacientes, ver e ressignificar esse luto de coisas que deixaram de acontecer, todas as perdas que tiveram diante de toda a vida, para dar tempo de poder partir em paz. Né? A morte ser em paz também.
Porque a Sim, morte angustiante, quando não quer ir embora, é porque está ali presa a coisas que eu preciso falar, a segredos, a forma de dizer. Então, não termina, vai e nem falou nada. E o trabalho precisa ver para ressignificar todas as perdas que houve na história de vida. E aí não tem tempo, não fala. E aí a dor maior dos pacientes é no final da vida, lá já partindo, porque não falou nada. Então, o que eu falo o tempo todo nas lives, para falar dos seus sentimentos. É essa ali o meu, a minha condição na Terra, que eu falo, e o meu objetivo diante de tudo, para que as pessoas comecem a falar o seu amor pelo outro. Né? Em tudo, em sentimentos de todo, não só na hora que o outro está doente, não é só a hora que eu perdi, que eu estou vendo que o meu relacionamento acabou e foi embora. Não é só nessa hora. Eu, todo momento, é vendo ali que, oxe, perceber o outro. As pessoas não percebem como o outro está agindo. Acha que aqui está bom, eu quero desse jeito, eu estou bem, o outro não importa. Então, vai sim, perdendo automaticamente, estamos perdendo o tempo todo e nem percebemos que estamos perdendo. Só vai perder mesmo só vai perceber mesmo de fato quando já foi e agora. Né? Como eu falei, sim. quando se está morto ainda está difícil, e quando está vivo ainda dá uma condição de você refazer, rever todo esse processo de deveria ter feito. Né? Então, é esse processo de lidar com esse luto para poder compreender onde foi que eu errei, onde foi para ter uma visão ampla das coisas, para dar um outro significado àqueles pontos onde causa sofrimento. O ressignificar é o quê? É pegar os pontos negativos por positivo. E essas pessoas que partiram, que para poder, na lápis dos cemitérios que ficam lá em cada túmulo, tá o quê? Pai querido, pai amado, homem bom, homem, tudo que ali, então, tu procurar lembrar dessa pessoa, né? Dessa pessoa, o que ela se representou na vida de cada um, o que ela foi para você, o que ela te ensinou, o que ela te deixou de bom. Não é o ruim, ruim todos nós temos, mas e o bom? Porque se eu fico preso nas coisas ruins do que ele for, eu não vejo o lado bom. E ali só vou ter mágoas e ressentimentos. Então, buscar lembrar os entes queridos que partiram, né, que não tem mais como falar ali em vida, a lembrar só dos pontos bons, das coisas boas que viveram. Uma coisinha que ganhou, uma emoção que tiver positiva, vai suprir todas aquelas negativas de dor e vai aprender a ressignificar ali cada sofrimento que teve durante toda a sua história de vida. Porque a pessoa se transformou no que se transformou devido a tudo que viveu. Né? Senão seria quem? Né? E isso é para dar a estrutura para ser e não repetir os mesmos erros, vai passar a mudar. Não adianta querer mudar uma coisa que não tem como. É daqui para frente. Né? Hoje, com os pais dentro de casa, velhinhos, não tem paciências também, perderam de viver o amor, perderam de estar ali de trocas, de amor, de carinho e vivem em um conflito. Então, temos perda o tempo todo. Perdemos de estar vivendo aquela relação familiar feliz, linda, brincando de relembrança. Só fica nas brigas o tempo todo dentro de casa. Um fala uma coisa, outro fala outra, não respeita. Filho não respeita pai, né? Pai não respeita também os filhos, viram falta de respeito. Então são perdas, perdas, perdas e perdas o tempo todo. E aí precisam resgatar esse sentimento de colocar para fora aquilo que realmente quer, porque não quer briga. A briga quer pedir de socorro. Então, quer o amor. Então, é aproveitar o tempo que está aqui, né? Enquanto é o hoje, o aqui e agora, para refazer uma nova história, fazer um novo fim. Para que não haja esse desespero no fim da vida. Porque, a mesma forma que eu vi meus pais partirem, eu vou. E aí, como vai ser o meu fim? Né? Quem vai se lembrar? Como eu vou ser lembrada? Como diz um amigo meu, quem é que eu vou levar no meu funeral? Quem vai? Quem eu quero que esteja no meu funeral?
Então, é a mesma coisa de tudo. Quem é que eu quero que acompanhe para a minha vida toda ali? Como eu estou representando? O que é que eu estou fazendo da vida? Então, é tudo isso para que as perdas não aconteçam por simples ignorância, né? Por o egoísmo, por orgulho. Né? Então, por quê? É lidar com essas questões com sabedoria para poder não haver sofrimento, porque senão causa a doença, né? Corpo, mente e espírito, adoece tudo, fica tudo doente. Por quê? Simplesmente pela forma que vê as coisas. Se vê o imediatismo, né? A gente vive, assim, um momento muito de imediatismo. Então, o imediatismo também, ele traz isso, né? Muito um olhar para si e deixar o outro um pouco de lado, né? Então, a gente vive uma questão muito individual, né? Então, hoje tudo é individual, tudo é para si, tudo o tempo é para si, tem que se olhar para si, então o outro, ele acaba ficando bastante de lado, né? Seja ele quem for, os pais, ou os amigos, ou os filhos, ou enfim, né? E aquela questão de tem que estar também tudo muito sempre bem, não pode, né? Não pode viver a dor, não pode sofrer, não pode, né? Não, a gente não tem esse tempo, né? Para viver. E nisso vai se acumulando, né? Porque a gente tem que ter esse tempo, até porque cada um tem um tipo de recurso, né? Cada um enfrenta a dor de uma forma, cada um enfrenta as perdas, enfrenta a vida de uma forma. Então, a gente tem que dar esse tempo. Mas é importante sempre olhar para esse lado, né? Olhar para o lado. Quem que está ao nosso lado, né? Como que a gente está fazendo, né? De que forma que a gente está vivendo as nossas relações? De que forma que está? Né? O que a gente está deixando de fato, né? O que a gente, a nossa representação, né? Qual que é a nossa representatividade, né? Por onde estamos vivendo? Porque é isso que vai contar lá na frente e nessa questão mesmo em relação ao luto, né? E o luto patológico, ele tem muito a ver com isso. Porque geralmente o luto patológico tem a ver com aquela questão, com a dificuldade que eu tenho em lidar com frustração. Porque muitas vezes as pessoas, elas entendem o luto patológico, mas como uma questão do amor que se sente pelo outro. Né? Muitas vezes a pessoa, nossa, estou sofrendo demais. Claro, tem, né? Que tem uma mãe que perde um filho, enfim, às vezes a tipo de relação que se tem com os pais. É claro que tem muito a ver com a dor, com a dor que se sente pelo outro, né? Da forma que se perde o outro. Cada um perde o ente querido de uma forma. Mas também, em muitos casos, tem a ver com a forma que você tem em lidar com perdas, né? Com aquilo que não é da forma que você gostaria, né? Então você fica, às vezes, muito mais ligado naquilo que aconteceu da forma que você não gostaria do que, de fato, ao sentimento que você tinha por aquela pessoa, né? Então é onde se torna aí um luto patológico, né? Que vem aí um desânimo, vem uma perda de capacidade de amar outras pessoas, vem uma perda de interesse pelo mundo, né? Então o mundo ele fica cinza, até porque muitas perdas, às vezes, você tem que mudar toda a sua vida, né? Então tem alguns lutos, a pessoa ela tem que mudar de casa, ela tem que mudar de cidade, então não implica apenas numa questão, né, da perda, mas implica numa questão de mudança na parte física, no todo da vida, né? No aspecto, muitas vezes, financeiro. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, por isso que muitas vezes também é importante o apoio que a gente tem, né? De pessoas mais próximas. Isso também é de extrema importância, né? Quem que está do nosso lado quando a gente perde alguém importante na nossa vida? Porque isso faz diferença. Né? Quem dá apoio também para a gente, né? Quem que está ali para dar esse apoio naquele momento? Quem que vai ser essa pessoa, né?
Porque é isso também que vai fazer com que a elaboração, às vezes, ela seja de uma forma mais saudável, de uma forma com um tempo menor, e que depois a vida ela vai seguir, né? Vai seguir sem aquela pessoa, que vai ficar nas memórias, que vai ficar no coração, que vai ficar ali no lugar que ela sempre esteve. Porque cada pessoa que morre, o lugar dela fica, né? O que não vai ficar é a parte física, mas a representatividade dela, sim, vai ficar, mas de uma forma mais tranquila, né? Não impactando na vida, não impactando na saúde mental, né? Que é o que a gente fala, porque muitas vezes no patológico a pessoa fica deprimido, e aí entra vários aspectos que tem que ser tratado e deve ser tratado, né? Porque a gente tem que olhar também isso com cuidado, porque tem pessoas que não conseguem, de fato, lidar. Então, se passou um tempo, perdeu alguém, passou um tempo, não conseguiu fazer essa ressignificação, precisa buscar ajuda, né? Precisa entender o que aconteceu ali internamente que não conseguiu, né, fazer todos esses acertos, né, que a Ruth falou. O que está ainda acontecendo, né? Que essa despedida não foi feita, que tá trazendo esse sofrimento intenso que a vida não consegue andar, né? Que afeta todo, né? Afetam todos. Já estamos terminando o nosso horário. Passou rápido. Alguém quiser fazer perguntas, podem fazer, fiquem à vontade. Poliana, Cláudia, boa tarde, sejam bem-vindas. Então, se vocês quiserem perguntar, podem ficar à vontade. E assim, a forma de como vemos a vida, né? O que representa ali o medo, as perdas. As pessoas nesse momento estão muito com medo de morrer, né? Então, muitas vezes não é o medo de morrer e estar afastado dos entes queridos, é o que pode acontecer, é o depois. Também, as incertezas também que tem. E também o medo de morrer o ente querido também. E agora eu faço o quê? Achar que a vida não tem mais sentido se essa pessoa partir, ou como eu vou viver sem essa pessoa. Então, isso causa um desespero. E hoje, o que está vendo, as coisas são desespero com o medo de morrer, que é ali, mas é o quê? São coisas que não estão resolvidas no processo da nossa vida. Porque quando estamos bem aqui com nossa linda pessoa, porque sabemos que a partir do momento que nascemos, já é um momento certo, vai embora. Né? Sabemos que vamos morrer. Pode ser com vírus, com quem for, com o que for. Ninguém morre de câncer, morre do que nem com vírus, é o que vai causar degeneração dos órgãos que leva à morte. Né? Então, as coisas o quê? Por quê? Então, é trabalhar esses pontos por que também esse desespero de morrer? Por que eu estou com medo de quê? Para saber por que estou com medo. Não é se eu estou com medo. Muitas vezes eu estou com medo, mas eu não sei da morte. Por quê? Então, é porque não falei ainda o que eu deveria falar, é segredos que eu tenho guardado, é porque eu não sei viver ali como vai ser lá depois da morte, o que vai acontecer. Então, a insegurança nossa, a falta de conhecimento da nossa própria pessoa, da visão do que estou na Terra, vai representar no meu dia a dia. Como o meu comportamento, como eu quero, como eu aceito. Preparados, nunca vamos estar preparados para morrer, nem para nada, né? Mas temos que ter consciência de saber que é a realidade. Não posso fugir na realidade, negar a realidade. Quanto mais eu nego, mais estou em desespero e sofrimento. Então, é aprender, ver a realidade é essa. Né? É menos, né? Nada de drama, não precisa desse drama, porque essa é a realidade. E as pessoas não querem a realidade. Mas aí vai ficar sofrendo mais ainda porque está fugindo da realidade. Se eu enfrento aquilo ali, eu vejo com outro olhar,
Então, por isso que o quê? A sabedoria, o conhecimento, o discernimento mostra o quê? A você ter essa riqueza interna de conhecimentos. Porque se eu tenho essa riqueza interna de conhecimento, eu vou ter riqueza de tudo tipo, né? Tanto material como de amigo, de tudo. Porque vai ampliar os conhecimentos e dar estrutura suficiente para saber lidar com tudo. Por mais que tenha medo, vamos ter medo, sim, o medo é normal. Claro que vai ter medo, mas não para causar desespero que deixar aí a pessoa ficar doente mais ainda, né, Renata? Então, Sim, vamos com certeza. agradecer a todo mundo, pode se despedir, porque não temos mais tempo, só temos 3 minutos. Acho que é isso. Eu agradeço você, Ruth, mais uma vez aí pela parceria, agradeço as pessoas que participaram e fico à disposição e até a próxima live. Uma boa semana, né? E a gente sempre, né, termina falando, né, a gente vai passar esse momento e vamos aguardar, né, com tranquilidade. E obrigada, Cláudia. Cláudia tem aprendido muito com as nossas lives e obrigada pela participação e até uma próxima. Boa semana, Cláudia. Boa semana para todos. Obrigada, Gilmar, também. Um abraço, até uma próxima. Simone, também. Obrigada a todos. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Renata. E vamos para a próxima semana, a próxima live, né? E vamos ver o assunto. Vocês também podem sugerir assuntos, né, Renata? Também aceitamos. No nosso Instagram, pode deixar que aí a gente pensa e decide, tá bom? Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos, tchau. Tchau. E sempre lembrando. Isso. Obrigada, Renata. Obrigada a todos vocês. E vamos ressignificar cada ponto que está causando sofrimento nesse medo. Tem medo? Tem medo. Vai com medo mesmo. O importante é ir, é enfrentar a vida, a realidade. Né? Oi, Simone, chegou agora, mas eu vou salvar a live aqui no Instagram e no YouTube, então você pode assistir depois com calma, né? Que realmente foi referente ao luto. E vamos em frente, porque a nossa vida é aqui e é agora. Né? E perdas vamos ter o tempo todo. Né? Ninguém está livre de perder nada, né? Nem pessoas, nem objetos, nem nada. Por quê? Agora lembre o quê? Que essas perdas vai ser sempre para o melhor. Sempre para levar, mesmo com aquela perda do nosso ente querido que dói a alma, mas a nossa vida vai ser transformada, vai levar para um outro caminho e sempre para o melhor. Nada é por acaso. Todas as perdas, todos os sofrimentos é sempre para o melhor, sempre para a nossa evolução em um todo, com aprendizado constante, o nosso amadurecimento do nosso ser, da nossa estrutura, para aprender a lidar no meio de toda essa diversidade humana sem ser afetado pelo meio e seguir a nossa missão. Né? Esse trabalho árduo que estamos vivendo hoje, um todo, né? Leva ali a nossa missão de vida. Então, ressignifique aquilo que causa dor, veja o que você está fazendo aqui, para que você está fazendo aqui e fale tudo que você tiver de falar. Como o outro vai pensar, vai agir, é um problema do outro. Importante que você fale os seus sentimentos, não tenha vergonha, não tenha medo de falar com seus sentimentos, né? Não fique esperando o outro falar, porque pode não ter mais tempo, o outro pode não ter tempo para nos dizer o que está sentindo. Então, fale agora. Então, obrigada. Amanhã, às meio-dia e 20, 12h20, eu tenho uma live. Então, até amanhã, meio-dia e 20, e fiquem em paz. Obrigada.